Olá, irmãos. Bom dia, paz. Cá estou eu mais um dia, na presença do Espírito Santo, para dividir uma pérola que o Senhor Jesus me revelou e o Espírito Santo falou ao meu coração. Ontem pela madrugada eu acordei para passar um tempo com o Senhor e li essa palavra. É uma palavra que eu gosto muito, é Apocalipse 20, capítulo 21 e 22, que traz uma esperança a nós, no nosso futuro. E é sobre isso que eu quero falar, quero ser bem breve, porque como vocês estão vendo, estou no meu local de trabalho. E o Espírito Santo tem me movido, né, para eu ministrar essa palavra, para eu dividir com vocês o que ele falou para mim. E eu quero dividir com vocês e falar para vocês, aqueles que estão conseguindo ouvir os vídeos. Eu sei que é uma correria no dia a dia, para mim também não é fácil, mas a minha vida é o Senhor. Então eu preciso ter tempo no meu dia para fazer aquilo que ele me pediu para fazer. E cá estou cumprindo o meu propósito. Não é fácil, é difícil, mas eu estou cumprindo o meu propósito. Então, bora para a palavra. Eu quero começar com uma oração para agradecer e depois dividir essa palavra com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, Paizinho querido. O Senhor tem sido muito, muito bom conosco. Eu te louvo por este dia, por essa palavra revelada, Senhor, por essa palavra de esperança, Pai, daquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, Pai. Então que o Senhor testifique essa palavra no coração daquele que precisa ouvir essa palavra de esperança, essa palavra de alegria, essa palavra de um futuro que nos está preparado. Abençoe o dia de cada um, que este vídeo, Pai, chegue a quem tiver que chegar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui, irmãos, eu li o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, mas eu quero ler dois versículos apenas, o capítulo 22. Depois vocês leiam com mais calma em casa, reflitam sobre essa palavra, estudem essa palavra e deixem o Espírito Santo ministrar no coração de vocês como ele ministrou no meu. E eu quero ler o capítulo 22, apenas o versículo 16, 17 e o 20, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui nesse capítulo 21 e 22 está falando do novo céu e da nova terra, né? Da nova Jerusalém. E o Espírito Santo, eu comecei a ler e me emocionei muito, comecei a imaginar e a pensar nas coisas porque essas palavras ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Nós estamos esperando aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que vivem por Ele hoje, têm a certeza dessa palavra e ela vai se cumprir. E aí o Espírito Santo ministrou assim: filha, ainda não acabou. Ainda tem mais para ser escrito. Você está vendo aqui o último versículo de Apocalipse, é o versículo 21, né? Que aqui ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Esse amém não é o fim. Esse amém é o começo da eternidade. E naquilo eu me senti tão amada, e eu fiquei imaginando as coisas que estão por vir ainda, que a gente não sabe, e que novos livros serão escritos na eternidade. Sim, eu creio, não assim teoricamente falando, né, irmãos, mas a nossa história ainda não terminou aqui. O Espírito Santo falou assim: filha, vocês estão incluídos nessa história. Hoje nós temos esse livro, essa palavra, com muitos nomes aqui, desde Gênesis até o Apocalipse, que foi João que escreveu, né, o último livro da Bíblia. Mas ainda tem continuação, e os nossos nomes estarão lá. A palavra do Senhor fala que Deus tem um livro que está escrito o nosso nome, o nome daquele que entregou sua vida a Cristo. A minha filha Rebeca, ela acabou de fazer 12 anos, né? Agora dia 16 de outubro que passou. E ela se decidiu por batizar. E ela já tem um entendimento do que é o batismo, né? Que é você deixar a velha vida, a sua vida carnal, vamos dizer assim, para viver uma vida espiritual, para iniciar uma vida no Espírito com Cristo, né? Tá certo que tudo tá ligado, né? Mas ela teve esse entendimento e o nome dela vai ser escrito, porque ela já entregou a vida dela para Jesus e agora ela vai testificar isso
para os homens na terra saberem que ela pertence a esse reino celestial, a esse reino que nos está preparado, né? Então ela vai descer as águas e com essa certeza, então o nome dela vai ser também escrito nesse livro. Então o que o Espírito testificou ao meu coração é que ainda tem continuação. Esse amém não é o fim. Então, se você que está aí passando por dificuldade, passando talvez sem esperança de um futuro, talvez triste por algumas situações que nos acontecem, eu quero animar você que esse amém não é o fim. Leia Apocalipse 21 e 22 e tenha essa esperança dentro de você, de que o seu nome está escrito lá e coisas maiores ainda vão acontecer, que o olho não viu, ouvidos não ouviram e nem desceu, nem subiu ao coração do homem as coisas que nos está preparado pelo Espírito Santo. Então eu quero encorajar você a se alegrar. Eu falei, Deus, o Senhor é a minha alegria. Hoje eu estava orando, eu falei, Deus, como eu sou feliz, como eu sou contente com a minha vida. Eu decidi, eu escolhi ser feliz, ser alegre, independente da situação que eu esteja vivendo. E olha, irmãos, que tem tantas coisas na minha vida para eu consertar, para eu deixar de fazer, para eu melhorar todos os dias. E eu tenho pedido a ajuda do Espírito Santo. Às vezes, durante o dia, cai aquela bomba, aquela notícia que a gente não esperava na nossa vida. E a minha esperança está aqui. E madrugada passada, o Espírito Santo me acordou e me falou isso. Falou, filha, não terminou. Então é essa palavra que eu quero deixar, irmãos. Tenham esperança de que ainda existe um novo livro a ser escrito na eternidade, com os nossos nomes, com o nome daquele que quer uma vida com Cristo, que entregou a sua vida, que não deixou de carregar a sua cruz independente da situação. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que tira a mão do arado não é digno, não é digno. Então não tire a mão do arado, não. Vamos ter esperança nessa palavra de que algo ainda está nos preparado, algo que nós nem imaginamos, irmãos. Nós nem imaginamos. Deus é o nosso Pai. Ele quis filhos aqui nessa terra. E ele já preparou um lugar, uma nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra para os filhos, para aqueles que realmente não vão deixar de cumprir o seu propósito na terra, não vão deixar de cumprir a sua jornada que Ele nos propôs. Deus tem me trazido coisas novas, novidades de vida, desafios muito grandes para mim. Não é fácil e eu estou aí, irmãos. Falei, Deus, cumpre em mim a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Então essa palavra que eu quero deixar, essa esperança, ainda existe um livro que vai ainda continuar sendo escrito com os nossos nomes na eternidade. Então não deixa nada desse mundo, irmãos, nada tirar o foco da palavra de Deus. Nada, não deixa nada fazer você desistir de buscar o Senhor. E se você está triste, está cabisbaixo, leia Apocalipse 21 e 22 e o Espírito Santo vai te dar a esperança do futuro que nós desejamos, que o Senhor preparou para nós. Essa palavra é uma palavra breve, uma palavra simples, irmãos, mas que falou profundamente no meu coração. Domingo eu passei um dia muito angustiante na minha alma. E às vezes a gente tem esses dias, né? E ali eu me derramei na presença do Senhor e o Espírito Santo trouxe essa palavra. E realmente ele trouxe um renovo, porque às vezes, irmãos, a gente fica abatido com as coisas né? Não é prostrado, mas sim, às vezes abatido, às vezes tristes, né? Às vezes com o coração doendo, mas o Espírito Santo sempre renova as nossas forças. E ele é lindo, ele é lindo. Então eu quero dividir essa palavra com vocês. Tomem posse dessa palavra, leiam, estude, se deleite nessa palavra. Apocalipse 21 e 22. E deixe o Espírito Santo trazer essa esperança do futuro que Ele nos preparou. É isso que eu quero deixar. E eu quero orar para pedir que o Espírito Santo testifique no coração de vocês e vos alegre como Ele tem me alegrado. Em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por este deleite na sua palavra, por essa pérola que o Senhor dividiu. Pai, que o Senhor venha trazer esperança também, Espírito Santo, doce amado Espírito Santo, aos meus irmãos que vão ouvir essa palavra. Se houver alguém triste, Pai, transforme, Senhor, essa tristeza em alegria, Senhor. Traz esperança, Senhor. Age na causa de cada um, Senhor. Eu oro por isso, eu me coloco na brecha pelos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha trazer uma unção de alegria e de esperança, Senhor.
porque nós precisamos de força e coragem, Senhor, para a gente continuar essa jornada até que essa palavra se cumpra e que nós possamos, Senhor, viver a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.